agora a Karina Mengue já está aqui comigo no estúdio. Nós estamos na Semana das Mães, por isso o nosso tema não poderia ser diferente. Vamos abordar e tirar dúvidas hoje sobre o assunto relacionamento entre mães e filhos, né, Karina? Seja bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que nos acompanham. De fato, o papel da mãe aí é muito importante, não desmerecendo dos pais, mas ele tem um papel fundamental no desenvolvimento e também no próprio processo da mãe, né? Que também carrega muito aí questões de culpa com relação à questão dos filhos e muitas vezes esses relacionamentos aí criam divergências, que é o que a gente vai tratar hoje aqui no JA. Ok, vamos chamar a nossa primeira pergunta da rodada, aparecendo aqui no telão já, Cristina de Sara participando com a gente. Por que é tão difícil dizer não para os nossos pais? Fazer com que eles percebam que a gente cresceu? Boa pergunta essa da Cristina. A sociedade hoje acaba colocando os pais numa posição aí de autoridade, aonde a gente entende que qualquer movimento ou fala parece ser desrespeitosa com relação a eles. Mas nossos pais já foram crianças um dia, têm as questões deles em aberto e muitas vezes eles também vão falhar, vão ser invasivos e a gente precisa sim dar limites, dizer não, de uma maneira, né, numa conversa aí assertiva, de uma maneira franca e respeitosa, com certeza. Mas isso significa posicionamento, não significa bater de frente e não significa ser agressivo. Mas sim, os filhos se posicionarem com relação ao que é importante para eles, com relação a esse vínculo aí entre mãe e filho. Ok, temos mais dúvidas da rodada. Olha aí, ó, a Luísa de Cocal do Sul. Quem está com a gente com essa pergunta agora. Como fazer para ter mais afeto com a família? Às vezes parece que eu tenho um bloqueio. Olha, que legal, gostei bastante dessa pergunta da Luísa. O afeto, ele é construído através da convivência. E nos dias atuais entendemos aí que os eletrônicos têm criado mais esse distanciamento. Então a minha dica aí é aumentar os níveis de convivência. Talvez ter o dia da família em casa, aonde todos vão para fazer a refeição juntos, depois talvez fazerem alguns jogos, né? Existem uns quebra-cabeça aí grandes que a família toda pode participar, assistir um filme, enfim, criar esses momentos, às vezes até ter uma refeição aonde a família faz junto, finais de semana, ter esses combinados. A convivência vai se construindo muito mais aconchego, muito mais se sentir à vontade um com o outro, inclusive para expressar os afetos. Ok, temos mais na tela. Ó. A Marina que mandou essa pra gente através do nosso @JACriciúma nas redes sociais. O que significa ter uma boa relação entre pais e filhos? Olha, bem legal o questionamento sobre o nosso tema de hoje. Uma boa relação entre pais e filho é onde existe esses diálogos que são importantes, onde a gente pode falar qualquer coisa para os nossos pais, os pais falarem para os filhos e ter esse entendimento. Aonde esse vínculo de relação também existe respeito, também existe o respeito das diversidades, ou seja, a gente aceitar nossos pais com as questões que eles têm, aceitar os filhos com as questões que eles têm também, e aí ter esse clima, então, harmonioso entre as famílias. Muitas vezes não tem a convivência diária, não tem o telefonema diário, mas a gente vai conhecendo as diferenças de cada um e respeitando isso. E aí vai existir essa boa relação. Manuel de Siderópolis. Minha mãe às vezes não respeita os meus limites, como querer ficar sozinho, por exemplo. Como é que eu posso conversar com ela sobre isso? Bem legal a pergunta do Manuel, até porque a partir da adolescência a gente começa a ter essa necessidade de ter o nosso momento sozinho. E aí é preciso conversa, a gente sempre diz, o diálogo é a respiração de qualquer relacionamento. Então você vai colocar, Manuel, que é saudável e normal você ter o seu momento, o seu espaço sozinho e que você não gosta menos dela por conta disso. Isso apenas se trata da tua individualidade, que não é ser individualista. Outra coisa importante que eu sempre passo é que é importante pontuar que situações têm esse significado para ti. Às vezes a gente diz assim, porque minha mãe é invasiva, ou eu tenho que dar limites, ou a mãe não respeita o meu tempo, mas tem que especificar com exemplos para não ser genérico e ela realmente entender e aí respeitar. Então, fazer combinados, né? Que horário que de fato, ou momentos, que significa que tu está tendo aquele momento e tu não gostaria de ter interrupções. Quando eu estou com a porta fechada, quando eu chego do trabalho, enfim,
Quanto mais claro, mais especificado, melhor vai ser o resultado entre vocês. Ok, vamos para a nossa próxima pergunta da rodada, está aqui na tela. Ó. Perdi um irmão e depois disso a minha mãe passou a dedicar a vida para mim. Não tem profissão, só cuida da família e da casa. Estou com 30 anos e quando falo em me mudar, ela diz que não vou dar conta. O que eu posso fazer? Quem mandou essa para a gente foi a Natália, de Capivari de Baixo. Natália, essa realidade é bem comum, já encontrei também na prática clínica e é importante começar a trazer mais esse assunto sobre você morar sozinho, sobre você ter a sua autonomia, a sua independência, como que vai ser, como você sonha com esse momento, porque isso se torna muito mais familiar a partir do momento que esse assunto passa a fazer parte do dia de vocês, do dia a dia, não se torna um tabu. Outra coisa é você começar a ganhar confiança dela, mostrando que você sabe sim ter a sua autonomia, você consegue dar conta, cuidar, né, gerir, administrar as suas coisas. Alimentação, roupas, a rotina, horários, pontualidade, porque isso vai gerar nela, né, realmente essa questão de confiança. E por último, talvez você conversar com ela sobre a possibilidade de ela fazer um tratamento aí com terapia para trabalhar esse luto com relação ao irmão e também não sobrecarregar você com relação a essa perda. Ótimas dicas. Temos mais tempo para mais uma perguntinha por aqui? Gisele de Criciúma está na tela. Minha mãe é muito desconfiada por algumas coisas que ela viveu e tem dificuldade em confiar em mim. Como ganhar esse respeito dela? A Gisele já começou muito bem colocando isso. Como ganhar esse respeito? Ele é conquistado. Qualquer tipo de relacionamento, seja relacionamento amoroso, relacionamento de amizade ou familiar, a gente precisa conquistar a confiança do outro. E a confiança, ela é dia a dia, né? Na convivência, nas atitudes. Então é importante, primeiro, saber o que para outra pessoa seria essa confiança, que movimentos, que atitudes, que comportamentos eu venho a fazer que vão gerar confiança em você. Na parte da adolescência, não sei qual é a idade dela, mas na adolescência normalmente é assim, os pais combinam com o filho, tu tem que chegar em casa às 9 horas. O filho chega em casa às 9 horas, ele ganha um crédito com esses pais. E na próxima vez, os pais às vezes podem liberar, então tu pode ficar até às 10. E aí o filho cumpre e vem até às 10. E aí eles estão ganhando, né, dia a dia essa confiança e aí vai ser muito mais fácil fluir a relacionamento. Tá certo, Karina.